aqui a gente tem o Alexandre de Moraes citando as contradições sobre o Alzheimer de Heleno, tá? E aqui, por quê, minha gente? O general Heleno quis meter o atestado. Então tá aqui. Moraes cita as contradições sobre o Alzheimer de Heleno e pede laudo da Polícia Federal. Então, o Alexandre de Moraes determinou nessa segunda-feira que os peritos da Polícia Federal elaborem um laudo médico no prazo de 15 dias sobre a saúde do general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista e preso em Brasília. O que é importante a gente falar? Vocês lembram daquele migué lá na semana passada? Aquele migué que eles deram, que o general Heleno tem Alzheimer desde 2018, que a gente comentou aqui, falou, olha, para ter Alzheimer desde 2018, gente, vamos lá, né? Já é uma doença degenerativa, então ela ao longo dos anos ela vai prejudicando com que a pessoa se comunique, ela esquece quem é quem, ela esquece de sua própria vida, do que aconteceu, começa a ter dificuldades ali com questões do dia a dia. Agora, ele meteu essa, né? E o Moraes pediu, inclusive, aí um laudo da Polícia Federal, porque o que acontece? Em virtude de informações contraditórias, a análise do pedido formulado pela defesa de prisão domiciliar exige, inicialmente, a efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista, que é o Alzheimer e vascular, disse. Assim, Moraes determinou a elaboração de laudo pericial por peritos médicos da Polícia Federal, com a realização de avaliação clínica completa, inclusive com histórico médico, exame, avaliações de laboratório como função tiroidiana e níveis de vitamina B12, neurológicos e neuropsicológicos, incluindo, se necessário, exames de imagem, como ressonância magnética e PET scan, né? Além do que eles entenderem necessário para verificação do estado de saúde do réu, em especial sua memória e outras funções cognitivas, bem como eventual grau de limitação funcional decorrente das patologias identificadas, diz a decisão. Bom, gente, isso tudo aconteceu por quê? Porque vocês lembram do X-Bacon lá, que é o advogado do general Heleno? O milanês foi falar que o Heleno teve Alzheimer diagnosticado só agora, em 2025. Então, aqui, ó. A defesa do general Augusto Heleno, né, porque o Moraes abriu o prazo para a defesa se manifestar, afirmou para o Alexandre que, em documento sigiloso, que o diagnóstico do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no governo de Jair Bolsonaro, teve o diagnóstico de Alzheimer fechado em janeiro de 2005, ou seja, no começo desse ano. Então tá aqui. Ao contrário do que Augusto Heleno informou aos médicos do Exército, a doença não teria se manifestado em 2018. Então, preso após Moraes mandar executar sua pena por trama golpista, Heleno informou aos médicos do Comando Militar do Planalto em avaliação de estado de saúde que tinha demência desde 2018, o que seria antes até dele assumir o cargo como ministro do GSI, né? Aí, gente, olha, que vocês têm a dizer sobre isso, hein? É difícil, aqui, ó, o Beto Madeirada falando, só no Brasil só o Alzheimer faz lembrar. Isso é de uma lhanesa desgracenta. Faz lembrar, entendi. O que a gente pode falar dessa questão? Eles tentaram, deixa que eu deixo, né? Então vamos lá, vamos arriscar. Vai que, né? Pelo fato dele já ter umidade. Então, assim, já que ele é idoso, a gente vai falar que ele tem Alzheimer, vai todo mundo acreditar e vai todo mundo entender que ele precisa realmente de prisão domiciliar e tudo mais. Só que, gente, é claro que vem com esse papo de que desde 2018 ele tem Alzheimer, ok. Então quer dizer que ele assumiu o cargo na GSI já com essa debilidade. Então já não estava pleno de suas capacidades funcionais. Já não tinha sua capacidade de se entender e se determinar, como a gente fala no direito penal. Entendeu? Aí lá vai a defesa e fala, não, a gente descobriu em janeiro.
claro, né, que o Alexandre de Moraes vai pedir perícia. E eu falo para vocês, gente, eu falo com tranquilidade. Essas perícias que eles pedem durante o processo é coisa pesada. Eu trabalho com direito à saúde, eles pedem absolutamente tudo. Vão pedir coisa de 10 anos atrás, tudo que ele tiver, ele vai ter que realmente comprovar esse diagnóstico de Alzheimer. O negócio vai ficar feio. Eu já tô com vergonha da defesa dele. Só pelo que eles já falaram. Bom, eu quero colocar aqui para vocês um vídeo do Lenny Streck, que é jurista, ele falando que ele entende que não deveria ser concedida a prisão domiciliar pro general Augusto Heleno. Por quê? Ele entende que isso, primeiro, abre um precedente. Então, se a pessoa ela é debilitada, ela tem que ter atendimento médico e não ficar na prisão domiciliar. Então, eu vou colocar aqui para vocês que eu achei bastante interessante esse fato. A gente tem bastante coisa para falar hoje, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui para a gente ter uma posição mais contundente com relação a esses pedidos do Alexandre de Moraes, para ninguém me falar, ai, mas nossa, então o Alexandre está pedindo isso só para causar a ditadura do STF. Então, não, gente, existe um fundamento e um porquê de que não deveria ser essa prisão domiciliar que eles chamam de prisão humanitária. Vamos ver aqui, vamos acompanhar o Lenny Streck. Errou. Por que eu espero que o Xandão não erre, eu espero que o Supremo não erre. O general Heleno, ele tem uma série de direitos, o único direito que ele não tem é de cumprir a pena em casa. Vou dizer de novo, legalmente, o único direito que ele não tem é cumprir a pena em casa. Se ele está doente, tem que ser tratado, etc., mas não na residência, que não existe nenhum pressuposto legal. E o caso do Collor é colocado, tem que arrumar isso no sistema. Então, de novo, coerência e integridade no sistema. Essas coisas têm que ser tratadas não como um caso isolado. Todo caso jurídico tem que ser tratado como os demais para formar um todo coerente. Uma vez, eu estava num congresso há 20 anos atrás, e uma professora de São Paulo, muito querida, fez um discurso ao meu lado, estávamos numa mesa, no congresso, 2.000 pessoas, e ela fez um discurso dizendo assim: eu quero que o meu caso seja julgado como o único do mundo. E eu disse, professora, eu quero que o meu caso seja tratado como os demais são tratados, porque todos são iguais perante a lei, e, portanto, vá que naquele dia o juiz pense que o meu caso é ruim para ele, e ele, contra tudo que está sendo feito, o juiz diz assim, esse aqui é ruim, eu vou afastar. Então, eu prefiro. Esse é o caso, o direito é um todo, que tem que ser analisado nesse sentido. Então, penso que a PGR, nesse caso, está abrindo um caminho muito, muito, muito perigoso, porque está quebrando a harmonia do sistema. Aliás, a PGR deveria negar e, inclusive, falar dentro desse processo, chamando a atenção do caso Collor para que o Supremo... Então, aqui só, eu acho que é porque estava voltando, né? Mas só para vocês entenderem a maneira que ele pensa. Então, assim, ele não quer que o caso dele seja julgado como o único do mundo, porque todos devem ser julgados de maneira igualitária. É isso que o Lênio coloca na opinião dele, que eu achei bastante interessante de trazer em relação a isso. Então, por isso que não deveria ser concedida a prisão domiciliar, entendeu? É assim que ele entende exatamente isso, colocar os outros casos como como é que ele fala? A coerência do sistema jurídico. Então, envolvendo e defende que decisões penais, inclusive as envolvendo os ex-presidentes, que ele dá sempre o exemplo do Collor, sejam tratadas com a integridade dentro dos limites da lei.
Então é isso. Na prisão tem médico, na prisão tem especialistas, ainda mais no exército, gente. Tem médicos excelentes, equipes excelentes dentro do exército. Eu conheço pessoas que têm parentes, enfim, que se tratam no hospital do exército, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que se tratam, e tem políticos que, enfim, até do tempo do Bolsonaro, com carreira militar, outros, que se tratam, né, no Hospital do Exército. O próprio Bolsonaro se tratou no Hospital do Exército, né? Então, tem especialistas. Então, você não precisa de uma prisão domiciliar para isso, né? Então, interessante esse ponto. Bom, vamos lá. Falamos já demais do General Heleno hoje. Vamos falar de quem? Ramagem, gente. Vamos falar do Ramagem. O Ramagem teve um bloqueio das suas retiradas, dos seus recebidos da Câmara dos Deputados. Vamos ver se a notícia é super, super fresca. Foi de agora no final do dia. Vou trazer para vocês. E ele está ameaçando o Alexandre de Moraes, né? Falando, quero ver você me extraditar. Mas primeiro vamos ver, tirar o dinheiro dele, que a gente gosta mais, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!